Enquanto você procura, eu quero externar ao Senhor a minha gratidão, ao pastor Paulo Flores e à pastora Rosângela Flores, amém? A nossa irmã Tayane, que foi a ponte para que eu pudesse chegar a este lugar. Agradeço a Deus pelo conjunto Rosa de Saron. O Senhor nos proporciona encontros. Eu vim para poder adorar ao Senhor lá de Guaratiba, sair de casa cedinho, para poder estar aqui com os irmãos, louvando e agradecendo mais um ano que Deus tem dado graça às irmãs, e que assim a boa mão do Senhor continue sobre as vossas vidas até a vida do Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga glória a Deus? Diz assim, olha: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Lançando-se aos pés, disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, porque o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvasse. Tais quais, Nabal, sejam os teus inimigos, os que procuram mal contra o meu Senhor. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Aleluia. Feche teus olhos, irmãos. Feche teus olhos. Ainda que a minha casa não seja para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, ser salvo eu e a minha casa, se eu obedecer, Ele guardará esta aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem tua casa, ainda que minha casa não mereça os teus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá. Aleluia. E abrirá por nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai ser curado. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus, eu não temo perigo. O filho perdido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos em corpo. Até o inimigo vai ter que me servir. Se eles chamarem em minha defesa, e nesse livro da cumprimento em mim a fugir. E Deus é.
responsabilidade muito grande, porque eu entendo que essa igreja é uma igreja baseada na palavra, fundamentada na palavra, que a sua liderança ama a palavra e prega essa palavra de verdade aos irmãos. Geralmente o último dia é cheio de expectativas, mas eu confesso aos irmãos que os irmãos precisam colocar as vossas expectativas no céu. Aleluia. Não coloque sobre mim, porque eu não tenho a preocupação de fazer algo nesta noite aqui que repercuta o meu nome, que você lembre do meu vestido verde. Não. A expectativa que eu coloquei no céu é que o Senhor precisa falar aos nossos corações. Aleluia. E a minha missão nesta noite é fazer com que nós possamos compreender esse texto, abraçar esse texto e seguir avançando em coisas que estávamos fazendo outrora que desagradava a Deus, pular essa etapa e em todo o tempo louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia. O tema do Congresso das Irmãs foi um tema que antes de eu falar às irmãs falou muito ao meu coração, porque nós estamos vivendo um momento onde poucas pessoas querem se posicionar. E quando esse tema chegou até mim, foi um período em que eu tinha aberto mão de muitas coisas da obra, não do reino, para trabalhar e granjear, para comprar pão. Então Deus começou falando comigo, que Ele é o meu sustento, Ele é minha ajuda. Aleluia, glória a Deus. E quando eu me posiciono, Ele entra para fazer aquilo que eu não posso. Glória a Deus, aleluia. Eu não venho falar sobre casamento, eu não venho falar sobre alguém que vai morrer. Eu venho falar de 3 pessoas com 3 perfis diferentes e comportamentos diferentes. Para que você possa entender, apesar de você já estar no 3º dia, a igreja está no 3º dia de congresso ou 4º, pessoas me antecederam e falaram poderosamente sobre esse texto, eu creio assim. Mas essa é a minha forma de ministrar, porque eu aprendi que o evangelho eu não preciso usar o hebraico, o aramaico, mas eu preciso falar para que um adulto entenda e uma criança saia daqui compreendendo a palavra de Deus. Então, para que a gente possa fixar esse texto no nosso coração, eu vou voltar a alguns versículos aqui. O texto em si ele fala de 3 pessoas: Davi, Nabal e Abigail. Quem fora Davi? Você já conhece toda a sua história, que é um menino que é escolhido por Deus e que a sua vida com Deus não começou no altar e nem no trono. A sua vivência com Deus começou, as suas experiências, quando ele ainda tinha um cargo de responsabilidade do seu pai. E enquanto ele apacentava, ele faz daquele momento talvez de desprezo e de solidão um momento de experiências com o Eterno. Porque enquanto para muitos era difícil ficar longe de casa cuidando de ovelhas, eu acredito que para Davi era um momento de prazer, porque lá ele vai escrever lindos salmos. Lá ele vai conhecer o Senhor que se revela para ele como pastor e cuidador da sua vida. Davi é compositor de 73 salmos. E muitos deles, Davi vai falar sobre as suas experiências com Deus e da sua natureza humana que é pecaminosa. Davi é um homem que acerta muitas vezes, porque o caráter e a personalidade de Davi apontam para alguém que é humilde, aponta para alguém que é leal. Quando ele se encontra com Jonatas, ele não está querendo usurpar aquilo que é de Jonatas, mas ele é leal à amizade daquela pessoa que se aproximou a ele. Alguém que é cheio de coragem, alguém que é cheio de ousadia, e aponta também para alguém que tem uma consciência de que ele era humano e Deus era Senhor. Mas esse Deus escolhe ele para fazer algo na terra, escolhe ele para trazer um governo na terra. E Davi não toma posse como Saúl de uma soberba no seu coração, achando que poderia dominar. Pelo contrário, ele diz em quase todas as suas frases que o que fora dele se não fora o Senhor sobre a vida dele. Esse homem que acerta muito, que é exemplo e inspiração para muitas pessoas, é chamado de segundo o coração de Deus. No 1 Samuel capítulo de número 13. Paulo, quando no livro de Atos é escrito, vai escrever que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus.
nós vamos ver que esse homem tinha muitas qualidades, mas ele também tem alguns defeitos. E o que me chama a atenção é que essa história está justo no momento em que Davi não está vivendo o auge das suas qualidades, mas ele está vivendo um momento onde ele está fugindo, onde ele tem que mentir, onde parece que está tudo dando errado. Davi vai ter alguns comportamentos que vai fugir daquilo que ele anunciava, para com o modo de sobrevivência ativado. A Bíblia vai dizer, naquilo que eu vos anunciei, que na composição de 73 salmos, 2 deles são escritos no período que ele está fugindo de Saul. O primeiro é o salmo de número 57 e o segundo é o salmo de número 42. Ele vai escrever o número 132. Ele vai escrever a dificuldade que era fugir de alguém que incansavelmente está perseguindo a sua pessoa sem causa nenhuma. Durante o período da sua história, Davi vai errar muitas vezes. Mas eu fui pequeno presa. Por que Deus chama ele de segundo o seu coração? Porque apesar dele errar, apesar dele ter grandes acertos e não se vangloriar com isso, Davi tinha facilidade de se arrepender, facilidade em retornar para a presença de Deus, facilidade em buscar de novo qual era a vontade de Deus. E isso não era função e nem algo próprio, porque não existe mérito nenhum em mim e em você. Eu acredito que a graça de Deus, a graça divina já se revelava para Davi, porque quanto mais as coisas apertavam para que ele pudesse correr da vontade de Deus, o seu coração gritava dizendo: não posso fugir da presença dele, porque é tudo que eu tenho. Eu não posso ir para longe dele, porque ele é o amado da minha alma. Ele é a única coisa de valor que há em mim, é a presença dele. Então a graça faz Davi se achegar cada vez que errava ao Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite. Tem perdão de Deus para a minha vida e para a sua vida. A graça de Deus está sobre nós. E ainda que você houve um deslize na tua trajetória que tentou te afastar do projeto que Deus tinha para a sua vida, o Senhor preparou essa noite para dizer: eu te amo e o seu lugar ainda está aqui. Aleluia. Eu até te espero, menino. Porque Davi, quando escreve o Salmo de número 32, ele está passando por uma situação muito difícil, porque ele pecou contra o Senhor e ele estava calado. E a sensação que ele tinha era que Deus apertava ele de uma forma que os seus ossos davam a impressão de quebrar. Mas quando ele confessa, ele abre a boca e lança para fora o que estava de mal dentro dele, o perdão alcançou a vida de Davi e ele pôde se revigorar de novo na presença de Deus. Esse é o lugar onde o perdão de Deus alcança. Aleluia, glória a Deus. Esse é o lugar de ossos espirituais que estavam quebrados, pessoas que estavam glória a Deus, para poder mudar de vida hoje. Sair de você é algo que louve e engrandeça o nome do Senhor. O Salmo de número 51, o texto diz que Davi escreve algo que me chama muito a atenção, e esta é a minha oração. Porque diante de tudo que estava acontecendo, diante aos pesos das situações e das suas escolhas, a preocupação de Davi não era controle, a preocupação de Davi não era com roupa, a preocupação de Davi não era em perder a reputação, mas Davi estava vendo que ele estava longe de Deus, ele estava vendo que ele estava ficando muito afastado de Deus, e ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Aleluia. Não me lance fora da tua presença, Glória, glória a Deus. Aleluia, da tua salvação. Oh, aleluia. Isso nos constrange, irmãos, porque tem gente que fica preocupada em se alegrar quando recebe o pagamento. Tem gente que só vai se alegrar quando alguém manda mensagem dizendo: passei no Pix. Tem gente que só se alegra quando vai ao mercado. Tem gente que só se alegra quando a bênção chega. Mas Davi está dizendo: eu quero voltar a ter a alegria da salvação. Aleluia. Porque a alegria da
da salvação me faz permanecer firme e de pé, sabendo que, ainda que ao meu redor todas as coisas estão erradas, a salvação está sobre a minha vida. Eu tenho um lugar, eu tenho uma morada que já foi preparada. Aquele que se revelava para mim vai continuar se revelando, eu vou me encontrar com ele. Aleluia. Eu sempre digo isso. Se tu se alegra num período de 2 horas, imagina a eternidade. O que a gente está fazendo aqui, a gente está se preparando para encontrar com aquele que alegra a nossa alma. Jesus veio nessa noite aqui trazer alegria de novo para crentes que perdeu a alegria da salvação. Jesus vai dizer: não fica alegre com a tua cara no banho, não fica alegre com o teu nome reconhecido na terra, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Está triste por quê? Está desanimado por quê? Tudo isso aqui é preparo, irmãos. Aleluia. Deserto de peregrinação, mas a gente está sendo refinado para poder entrar lá. Onde não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai ter saudade, não vai ter peleja, nada. Só a adoração comigo. Quando ele escreve o 51, eu acho que Deus se alegra, porque existem situações que algumas conquistas da nossa vida nos afastam do eterno. E quando ele diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu acho que Deus olha lá do céu e diz: o menino voltou. Aquele que cantava, aquele que dedilhava a harpa, aquele que tem saudade da minha presença voltou. Aquele que já não se sente satisfeito com os deslumbres das coisas da terra está de volta para a adoração. O texto que nós lemos vai falar de um período de fuga, como eu já disse aqui. E nessa fuga, Davi agora ele vai ter a companhia de alguns homens, classificados por alguns textos como levianos, classificados por alguns textos como marginais, classificados por outros como homens que a sociedade repudiava. Mas quando chega um que tem algo de Deus, não importa qual foi o histórico daquele homem ou daquela mulher, ele consegue atraí-los para que algo novo consiga sair da vida deles. E agora, todos aqueles que tinham uma história que lhes trazia vergonha se tornam guerreiros, se tornam valentes e têm a oportunidade de caminhar do lado de alguém que tem projeto e tem promessa. O texto vai dizer que dentro desse período, aquelas pessoas que lhe acompanhavam eram cerca de 600 homens. E agora, como todos os dias nessa fuga de Saul, eles estão trabalhando talvez, tomando conta de lugares, guardando algumas terras, pelejando contra alguns adversários para poder ter algo em troca. A Bíblia diz que no território onde Nabal estava estabelecido, onde esse homem que era chamado pela Bíblia de muito poderoso, agora há uma tosquia das suas ovelhas. E os hebreus chamam esse período de um período da hospitalidade. E quando Davi tem ideia, ciência e recebe a notícia daquilo que está acontecendo no território de Nabal, ele manda os seus moços, 10 moços, sair de encontro ao lugar onde Nabal estava e dizer a ele: olha, trabalhamos por ti. O Senhor é um homem muito quisto e poderoso, de grandes posses. Reconheço a tua autoridade, porque um dos perfis de Davi era reconhecimento de autoridade. E ele agora, com humildade, ele vai reconhecer a autoridade de Nabal e mandar os servos irem até lá para poder ganhar alguma coisa, visto que ele fizera um bem àquele homem. Quando Davi manda os servos irem, ele não atenta apenas para aquilo que ele trabalhou, que ele precisava de receber, mas como o período da tosquia era um período de hospitalidade, Nabal era da família de Caleb. E quem foi Caleb? Alguém que foi conhecido por conta da sua fé e da sua perseverança
Então é automático que Davi vai imaginar: esse moço que está lá é poderoso, mas ele vem de uma família que guarda a fé, e automaticamente ele também é alguém que é cheio de fé e cheio de boas obras. Só tem que agora, quando os moços chegam, você já conhece a história, a postura de Nabal para com os servos de Davi mostra a realidade do seu nome. Porque a postura de Nabal é de loucura, é de insensatez, contrário de um Davi que, mesmo cheio de erros, consegue reconhecer a autoridade, consegue falar de uma forma que suba a pessoa com quem ele está tratando, falar com humildade. Olha o que Nabal diz: não reconheço Davi e nem muito menos Jessé. Enquanto Davi olha para a casa de Nabal e reconhece que a casa era estabelecida por alguém de fé, Nabal não reconhece Davi, não reconhece a casa de Davi. E isso é um perigo no nosso meio, porque às vezes queremos reconhecer alguém poderoso, mas esquecemos de reconhecer alguém que está fazendo algo pela nossa vida durante algum tempo. Esquecemos de reconhecer alguém que está fazendo algo para poder nos levantar ou nos ajudar no momento de prova. Reconhecemos quem prega, mas esquecemos de quem ora. Reconhecemos quem canta, mas esquecemos de quem intercede. Reconhecemos alguém que está na frente da tribuna com o microfone na mão, mas esquecemos da irmã que senta lá no último banco. Aleluia, Jesus. Porque os olhos de Nabal são olhos de insensato, são olhos de ingrato, são olhos de pessoa que não reconhece ninguém além dele. Tem gente que está tão acostumada a olhar para si que não consegue ver o outro como grande. Um dia Jesus ele vai pegar os discípulos João, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. A mãe deles olha para Jesus e diz: olha, os meus filhos são grandes, permita que quando chegarem no teu reino, um assente à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus falou para ela: será que eles são capazes de tomar o cálice que eu vou tomar? E quando a perseguição começa, Tiago é morto à espada e João vai para a ilha de Patmos. Antes disso, nas reuniões que Jesus fazia, enquanto eles queriam expulsar as crianças, Jesus chamava as crianças e dizia: deixai vir os pequeninos, porque não estáis ao reino de Deus. O olhar de um insensato é um olhar querendo alguma coisa em troca. O olhar do insensato é o olhar de fazer aliança para saber aonde eu vou chegar. O olhar do insensato é o olhar de que eu não posso te abandonar, porque no momento que eu precisar, vou te cobrar aquilo que eu fiz pela tua vida. O olhar do insensato é um olhar de pensamento sempre em receber alguma coisa em troca. Jesus. Nabal desdenha de Davi. E além de desdenhar de Davi, desdenha da família dele. Quantas vezes você já ouviu, está chegando agora e quer sentar na janela? Quantas vezes você já ouviu: quem é você para querer profetizar? Olha para onde você saiu, olha a tua história, olha para a tua casa. Poder, glória. Só tem que Nabal não estava sabendo, irmãos, qual era a história. O texto diz que além dessa postura insensata de não reconhecer, Nabal ainda acusa. A palavra de acusação vem quando ele vai anunciar assim: ó, quem é você? Quem é o teu pai? E ainda tem um povo por aí que foge de você porque conhece a tua fama. Quantas vezes, no auge daquilo que Deus está fazendo, no projeto que o Senhor determinou para a tua casa, alguém se levanta para dizer: aqui não, querido, tu não vai ter vez aqui, porque eu sei da tua história. E é bom mesmo saber da nossa história, porque quem acompanha a nossa história pode ver o momento em que Jesus entra. E quando Jesus entra, a gente já não é mais a mesma coisa depois que ele entra na história. Aleluia. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Aleluia, glória a Deus. Mais. Quem era de separar agora é de ajuntar, porque Jesus chega na história. Mas a postura de Nabal é de acusação. A postura de Nabal é o que Jesus ele diz: homem insensato. E o que o insensato faz? Constrói casa sobre areia.
Não pensa que a chuva chegará. Não pensa que a tempestade chegará. Não está preocupado com as palavras que são faladas. Tem muita gente hoje, irmãos, que é dodói, que não pode escutar muita coisa, que se fere à toa. Mas tem muita coisa também sendo falada, direcionada para poder ferir, direcionada para poder matar, direcionada para poder paralisar. A intenção dele era essa. Quem é você? Qual é a tua história? Nem conheço a tua família. E eu sei que aonde tu anda tem gente que tem medo de você, porque agora tu pode ter até uma unção, mas tu anda fugitivo por aí. Meu Deus. Tem gente que conhece mais a nossa vida do que a Bíblia. Tem gente que conhece mais a tua biografia, a biografia da tua família, do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus ordenou para a sua vida. Mas Nabal é insensato. E no meio dessa postura de dois homens, um com caráter que às vezes até vacilava, mas reconhecia a graça de Deus sobre a vida dele, e a todo momento queria fazer a vontade de Deus, e um homem completamente louco vai se posicionar uma mulher que o texto diz que no início do capítulo de número 25 era uma mulher sensata, cheia de sabedoria. Em outras versões, pacífica. Em outras versões vai dizer que Abigail era cheia de entendimento e depois formosa. Deus não colocou a formosura na frente do atributo moral. Deus colocou primeiro que é moral na frente da formosura. Aleluia. Porque tem muita gente que está bonita de cara, mas está pobre por dentro. Tem muita gente que coloca um perfil para vir até a casa de Deus. Afinal de contas, roupa comprida já não significa mais cristianismo. Serviço a Deus, corte na cabeça também não, oratória também não. Tem gente que maqueia a sua realidade e monta um perfil para poder chegar aqui, ou dizer que está tudo bem, ou que eu vivo uma eterna santidade. Mas só tem que o escritor de 1 Samuel vai colocar em primeiro lugar que ela era uma mulher sensata. Glória a Deus. A beleza vinha depois da sensatez. O cuidado com o corpo, o cuidado com a sua imagem vinha depois da sensatez. Aleluia. E eu vou entender por que Deus mandou a gente se posicionar. Por que Deus me falou esta palavra? Porque nós estamos preocupados com a imagem que nós transmitimos e estamos perdendo a essência. É Deus. Estamos preocupados com a roupa que vestimos, com o cabelo que fazemos, com os nossos adereços. O que está em evidência hoje é rejuvenescimento facial. Ninguém quer mais aceitar a velhice. A Cronos e Renil está quase falindo porque todo mundo quer fazer aplicação de botox. Mas eu estou feliz, irmãos, porque eu cheguei aqui, eu vi gente da cabecinha branca falando, dizendo glória a Deus e aleluia. Por que eu digo isso? Enquanto tem gente preocupada com a ruga, tem gente agradecendo mais um ano que ele chegou na vida, mais um ano que ele tem me sustentado, mais um ano que ele tem me fortalecido, mais um ano que ele tem me ajudado. E essa ruga não é sinal de desleixo, mas essa ruga é porque o tempo está passando, mas a mão dele ainda está sobre a minha vida, ainda tem promessa dele sobre a minha vida, e eu não estou preocupado em mostrar uma reputação, mas eu estou preocupado em conservar a essência. Glória a Deus. O escritor coloca o atributo moral na frente da beleza. Porque tem gente que por conta da beleza vai conquistar algumas coisas, mas outras coisas não é a beleza, é a postura, é o posicionamento. E o texto para a gente correr vai nos dizer que agora esta mulher ela tem algumas qualidades que me chamou muito a atenção. O texto diz que Abigail é uma mulher que identifica. Por que eu separei isso? O Espírito Santo de Deus falou isso para mim. Porque quando ela sabe que Davi está vindo armado com guerra, para fazer guerra e matar e exterminar a sua casa,
ela é advertida por um dos seus moços, ela se posiciona e ela vai buscar onde estava a falha. E Abigail é alguém que está identificando. O problema aqui não foi Nabal falar, o problema também não foi a postura dele, porque ele é desse jeito, não foi como Davi recebeu. O problema aqui foi porque ele negou de dar aquilo que deveria ser dado. Então quando ela identifica, ela faz o quê? Nabal não dá nada, mas Abigail arma o jumento e arma o cesto e prepara de melhor do banquete e vai levar. Deus hoje está aqui nesta noite abrindo os teus olhos para você identificar. Jesus, glória a Deus. Identifica muita coisa. Glória a Deus. Na sua vida espiritual, na sua casa, na sociedade. Aonde você passar e pisar a planta dos teus pés, Deus hoje está abrindo os teus olhos para você identificar. E o que me chama a atenção é que essa identificação corresponde à oração. Porque é impossível ver e não se posicionar para orar. É impossível enxergar e continuar sendo omisso. O problema, irmãos, não está em você agir precipitadamente, está em você ser omisso. Em você saber o que deve ser feito e não fazer. É você saber que você precisa tomar um posicionamento e continuar. E o que vão falar de mim? Não dá. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu trago a sua memória onde você está sendo omissa. Aonde você está sendo omisso. Para você começar a se posicionar e se levantar. A oração faz com que aquilo que Abigail identificou dê a ela uma postura e dê a ela força. Talvez hoje nós estamos precisando dessa força. Porque aquilo que os teus olhos já viram, a oração vai te dar força para você conquistar e avançar. Aleluia. Não é por coragem própria. Porque existe algumas do nosso meio que ainda tem alguma coisa de lá de fora. Lá fora não deixava nada passar. Lá fora, se briga comigo, eu respondo na mesma altura. Se quiser falar um negócio comigo, eu giro mesmo, eu falo mesmo. Não, não é nada disso não. Abigail tem outro comportamento. Porque a oração nos disciplina. A oração nos molda. E a oração nos ensina o momento de falar, o momento de agir e o momento de fazer. Eu prego aqui nesta noite para que você também identifique o que vem sobre a nossa casa, o que vem sobre a sua casa. Porque não se trata apenas de um homem que está vindo com espada para arrancar sangue. Se trata também de algo espiritual que vai ferir alguém dentro da nossa casa. E quando uma mulher se posiciona, o mal nem passa na porta dela. Porque antes do mal chegar, ela já se colocou. Glória a Deus, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Estamos vivendo numa era onde está tudo muito estranho. O errado ficou certo e o certo ficou errado. Mas Deus vai abrir os teus olhos para que lá dentro da tua casa, antes do problema chegar, você identificar. Tem gente que já se acostumou com o vulto. Jesus vai abrir os teus olhos para identificar. Santo, aleluia. Tem gente que já se acostumou com alguém sentado no sofá, amaldiçoando. Deus vai abrir teus olhos para você identificar. Deus santo, aleluia. Abigail é corajosa. Ela não espera ele chegar, mas ela vai. 5 minutos, espera 5 minutos. E quando ela vai, é sinal de que ela está cheia de coragem. Cheia de algo que não é humano, mas é espiritual. Porque a nossa coragem falha diante de algumas situações. Mas aquilo que Deus trouxe para a nossa vida nunca vai falhar. É Deus, Deus hoje está te levantando aleluia. para tu ser uma mulher cheia de coragem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Noemi e Ruth, elas estão voltando para a sua terra. E voltar não era nada fácil, porque ela saiu de lá casada, saiu com filhos, e agora ela vai voltar sem nada. Ela vai ter que lidar com mulheres que estão olhando a situação dela e estão comentando a sua história. Está em Belém, está todo mundo sabendo o que está acontecendo e como ela voltou humilhada. Ela diz para Ruth: eu não quero mais ser chamada de Noemi, me chama de Nara, porque grande amargura me tem dado poderoso. Noemi está passando por um processo que a psicologia chama de trauma.
algo que veio sobre a vida dela, e ela mesma confessa: a mão de Deus pesou sobre mim, e Deus me tirou Elimeleque, o rei da casa, Malom, alegria, e Quileon, que é o contentamento. Na psicologia, ela ia precisar, se fosse nos dias de hoje, sentar dentro de um consultório, sentar-se numa cadeira que se chama divã, e sentada nesta cadeira ela ia começar a fazer algumas sessões para tratar aquilo que estava paralisando a sua vida. Jesus é tão bom que hoje você não paga consulta, mas Jesus te trouxe aqui de graça. Glória a O Deus. divã é essa cadeira que você está sentado. Aleluia. Alguns psicólogos e Glória a psiquiatras passam remédio para ansiedade. Deus. Alguns psicólogos e psiquiatras passam remédio para depressão. É Deus. Jesus está dizendo: eu te sentei aí para tratar a tua alma. Eu não vou deixar você beber remédio para dormir, mas eu vou trazer sobre a tua vida visão e autoridade para tu enfrentar esse problema. Aleluia. Deus não vai deixar você ficar dormindo e o problema lá. Deus hoje está te dizendo: levanta, se encha da coragem de Deus e vá de encontro aquilo que está vindo contra a tua casa, aquilo que está vindo contra a tua vida espiritual, aquilo que está vindo contra a tua família. Eu não vos dei espírito de temor, mas eu trouxe sobre vós um espírito de ousadia. Abigail é corajosa, e todo corajoso, irmão, é ousado. Aonde ninguém está vendo nada, o corajoso está dizendo: é lá que Deus vai trabalhar. Naquele marido que está perdido, a corajosa está enfrentando, tendo visão, dizendo: é esse que Jesus vai salvar, vai transformar, vai lapidar. Ele agora não vai beber mais cachaça, mas a dose mais forte vai ser o sangue, a dose mais forte vai ser a palavra, a dose mais forte vai ser o Espírito de Deus. Glória a Deus. Revista-se da coragem de Deus. Revista-se da coragem de Deus. Aleluia. Em Efésios 6:10, ele vai nos dar uma imagem de uma guerra, que é aquilo que a gente está vivendo. Paulo vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus para poder guerrear contra o vosso adversário. No Éden, Deus vestiu Adão com a pele de um carneiro. E no livro de Zacarias, esse homem trocou a sua veste que estava contaminada por uma veste limpa, e fez aquele sacerdote entrar de novo na presença de Deus. No Novo Testamento, Jesus não está cobrando que ninguém se vista com a túnica mais bonita, mas ele está dizendo: vamos nos vestir de santidade, porque o reino de Deus já é chegado a nós. E Paulo escreve: revista-se de coragem, revista-se da armadura do céu que desce sobre a tua vida. Como soldado, você se levantou para entrar em guerras que talvez não são suas, é pela vida de alguém, mas eu digo a você: tu não vai perecer, porque para todo corajoso tem um Jeová Sabaoth, o Deus que vence guerra, o Deus dos exércitos que entra na batalha. Todo corajoso chama ele, dizendo: Senhor, passa na minha frente, Senhor, entra nessa situação. Nessa noite Deus está entrando em lares aqui, e o Jeová Sabaoth está dizendo: eu vou à tua frente guerrear a tua guerra, eu vou à tua frente pelejar pela tua família, eu vou à tua frente, eu entro nas ruas, nas vielas, eu entro em lugares hoje para pelejar pelos teus filhos. Deus hoje está entrando, porque alguma Abigail se posicionou. Correndo aqui, além dessas características, a Abigail é pacificadora, porque Abigail poderia jogar um contra o outro. Abigail poderia chegar lá e dizer: vai lá, Davi, não aguento mais viver com esse homem, mata ele mesmo, que eu quero ficar livre. Os irmãos estão rindo, mas tem essas opções de vez em quando. Alguém não é assim: não aguento mais, mata lá,
é da antiga sabe que antigamente o pessoal dizia que era as orações de feiticeiro, né? Meu Deus, mata, Senhor, passa a tua espada, porque na vida de alguém é espada, mas na sua vida é misericórdia. E às vezes Nabal foi alguém que, na época de Abigail não tinha direito sobre a sua vida, então Nabal escolhe Abigail. Mas às vezes você está passando prova porque foi você que escolheu Nabal. Deus te avisou, mas você quis Nabal. Deus te alertou, mas você quis Nabal. E agora tu pede espada. Se posicione com sabedoria para a história mudar. Se posicione com sabedoria para Deus mudar o quadro da tua casa e da tua família. Abigail não joga um contra o outro. Abigail vai até Davi. Quando ela encontra Davi, que foi o texto que nós lemos, ela faz o quê? Ela se prostra. Ela reconhece. Ela entende que Davi é alguém que aquilo que Nabal não reconheceu, ela reconhece. Alguém que tem uma unção sobre a sua vida. Abigail reconhece que sobre a vida dele tinha uma promessa de Deus. Sobre a vida dele tinha uma proposta de Deus. E a fala dela não é mais outra: não se suja com Nabal, porque o nome dele já mesmo diz. Não perca teu tempo se sujando com ele. E por causa dessa postura, Abigail volta para sua casa. Abigail não volta trazendo contenda, porque tem gente da boca grande que Deus fala um negócio e a boca está tão grande que chega anunciando para os quatro cantos e causa contenda. Chega anunciando que a mão vai pesar, que Deus vai te matar, que vai acontecer, em vez de atrair, afasta. Abigail espera o momento certo de falar, irmão. Abigail não taca gasolina no fogo. Porque o que adianta tu ficar falando com um homem que está cheio de cachaça, trazendo ele à realidade? Amanhã a cachaça dele passou e o que tu falou é como nada. O que adianta falar para um drogado, querer encher ele de lição de moral, que alguma coisa precisa acontecer? Não adianta nada, amanhã ele já não vai lembrar. Abigail está tão cheia de sabedoria que ela espera o efeito passar. E quando o efeito passa, ela vai alertar: olha, enquanto tu teve essa palavra, tu foi insensato. A espada ia vir sobre mim e a sua casa, ia vir sobre a nossa família. E a Bíblia diz, irmãos, que não precisou de profeta, mas aquela palavra gerada faz o coração de Nabal gelar. Não precisou de Davi ir até lá, o próprio Deus tratou com Nabal. E eu encerro aqui a minha oportunidade, perguntando à igreja, fazendo essa introspectiva para a minha vida: em qual postura hoje eu me enquadro? No que eu preciso melhorar? Aonde eu não consigo trazer esse perfil de Abigail para a minha vida? Aonde eu estou sendo alguém que semeia o mal e a contenda, em vez de ser alguém que apazigua? No meio dessa história, qual está sendo as minhas ações e atitudes? Deus levantou ela com sabedoria. Deus levantou ela com coragem. Deus levantou ela sendo pacífica. E Deus levantou ela com uma palavra para um momento oportuno. Que Deus possa levantar no conjunto Rosa de Saron mulheres como Abigail. Que não seja só para você e para a sua casa, mas que seja para trazer conselhos para alguém que está ao seu redor, necessitando de ouvir algo da tua boca. Eu aprendi pela palavra que conselhos só podem ser dados por duas coisas: ou você manuseia a palavra da verdade muito bem, ou você tem muita experiência de vida. Deus hoje vai fazer você atentar para muita coisa, porque 2024 é diferente para a minha vida, para a sua vida, para esta igreja. 2024 é diferente para este grupo. 2024 vai ser diferente para esta rua. 2024 vai ser diferente para este bairro, porque Abigail estão se posicionando aqui. Aleluia, Jesus. Tito escreve algo que me chama a atenção, porque ele vai anunciar que as mulheres mais velhas, elas aconselhem as mais novas no trato, no cuidado da sua casa e da casa de Deus. Eu quero profetizar nesta noite que vai se levantar um conjunto aqui de mulheres tão Aleluia, vigorosas, glória a que Deus. esse número
o ano que vem vai ser Glória a dobrado. Deus, aleluia. A sua filha vai chegar aqui para adorar junto Glória a com você. Deus, aleluia. A sua vizinha vai te acompanhar. Glória a Deus. Alguém que Deus colocar na sua frente para poder compartilhar, você compartilhar das grandezas dele, da palavra dele. O que tem sobre a tua vida vai fluir sobre essa pessoa e ela vai se tornar alguém de influência também aqui dentro. Que o Senhor ministre melhor ao vosso coração e decrete vitória. Que esse ano seja o ano de Abigail se posicionar com paz, com alegria, com coragem, com oração, com desprimento, para poder viver aquilo que Deus tem para você viver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.